E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga. É um conteúdo bastante cobrado em alguns vestibulares e também no Enem, tá? A gente vai falar sobre os principais pontos e os períodos de divisão da Grécia Antiga. Então, pessoal, a Grécia Antiga ela é dividida de acordo com as mudanças que ocorreram naquela sociedade. A gente começa pelo período pré-homérico. Ele é um período que foi de 2000 a 1100 a.C. Ele foi de formação do povo grego. Foi quando duas grandes civilizações se uniram e foram formadas, que foi a minoica e a micênica. Depois a gente vem para o período homérico. O período homérico foi em 1100 a 800 a.C. É quando o mundo grego passa por uma invasão dos dórios, tá? E sofre um processo de ruralização muito forte, beleza? A vida a partir daí vai girar em torno de gênios. Depois eu vou explicar para vocês o que é. O período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., que ele é marcado pelo surgimento da polis, que são cidades-estados. O período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., que ele é marcado pelo florescimento da cultura grega, um período de forte influência cultural, tá? E o período helenístico, que vai de 338 a 136 a.C., é quando a Grécia foi conquistada pela Macedônia. O que aconteceu? Ocorre a difusão da cultura grega pelo Oriente, beleza? Então, pessoal, a gente começa falando pelo período pré-homérico. O que aconteceu? Vários povos indo-europeus avançaram e foram parar ali na região da ilha do Mar Egeu, ou seja, a ilha de Creta. São os cretenses, mas também conhecidos como minoicos, tá? É o mesmo povo. É uma civilização que existiu ali cerca de 2000 a 1400 a.C. e eles foram assimilados pelos micênicos. Essas duas grandes civilizações, tá? Do período pré-homérico, a minoica e a micênica, os minoicos eles eram originados da Ásia Menor e se estabeleceram em algumas ilhas ali, sobretudo na ilha de Creta. Lá eles desenvolveram muito a agricultura e o comércio pela localização em que ficava essa ilha, beleza? Então, uma coisa muito importante desse povo é o quê? A escrita hieroglífica, tá? Foi um dos grandes avanços que eles conseguiram, chamada de linear A, e que ainda não foi inteiramente decifrada, porque não se tem muitos documentos, não se tem muitas informações palpáveis desse período. Agora, falando um pouquinho dos micênicos, eram indo-europeus, tá? Eles se chamavam a si próprios de aqueus, eu deixei destacado ali para vocês. Eles chegaram na região por volta de 1600 a.C. Eles se expandiram para o sul da Grécia, tá? Alcançando as cidades ali da Ásia Menor, região atual da Turquia, por ali, beleza? Nessa expansão, eles tiveram contato com os cretenses, então eles pegaram muito dessas características culturais dos cretenses, e a fusão dessas duas culturas fez fez ser a segunda civilização da Grécia que mais se destacou no período pré-homérico. Então, o que é importante saber dessas civilizações? Os laços comerciais com a região do Mediterrâneo, tá? Que eles tinham com aqueles povos ali daquela região. As principais atividades ali que foram super desenvolvidas foi a metalúrgica e a cerâmica, o silabário, que era uma fonte de escrita silábica, tá?
E por volta de 1200 a.C., eles foram invadidos pelos dórios, é onde vai começar o próximo período, e a cultura foi dissipada. Beleza? Agora a gente vai para o período homérico. O que acontece? O mundo grego é invadido pelos dórios e ocorre um processo de retrocesso, tá? Eles voltam a viver um forte período de ruralização, tá? Então, existem pouquíssimos registros sobre essa fase, a gente não consegue falar muito sobre ela, mas o que há de conhecimento bem claro é que, com a destruição dos micênicos pelos dórios, a gente tem um recuo ali no desenvolvimento, tá? O modo de vida se tornou mais arcaico, então a escrita foi praticamente esquecida. As grandes cidades micenas deram origem a genos. O que é genos? São pequenas comunidades agrícolas, tá? No qual seus habitantes possuem laços de consanguinidade, ou seja, hereditariedade ali. Essa comunidade era governada por um patriarca, beleza? E os membros mais próximos dele formavam uma aristocracia local. Ou seja, são pequenos líderes, mas que são autônomos entre si. Porém, eles se reuniam em locais programados para tomar algumas decisões, tá? Não existe um rei, não existe um monarca, é um patriarca de pequenas comunidades, beleza? Como a população aumentava demais, o comércio começou a se reanimar e uma moeda passou a ser utilizada ali. E agora a gente entra no período arcaico. Mas, professor, o que foi o período arcaico? Foi o surgimento principalmente das polis. O que são polis? Cidades-estados, beleza? Uma organização um pouco melhor do que se tinha até então. Foi o primeiro modelo ali de cidade-estado que existiu. Foi um surgimento lento e gradual, tá, gente? Isso tudo não aconteceu do dia para a noite. Foram anos que se passaram ali, por vezes séculos. Então, não foi assim, surgiu do nada. Não, isso não existe, tá? As principais cidades-estados, a gente tem Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes, beleza? Toda essa transformação que deu no surgimento da polis, fez ali a partir do século VIII a.C., com que todo aquele território fosse ocupado pelos gregos, ou seja, foi uma ampliação ali do território deles. A polis eram marcadas pela autonomia política, então se tinha muita autonomia, tá? Econômica, jurídica e religiosa. Assim, a forma de governo que eles adotaram foram os principais deuses veteranos. Os princípios da participação na política eram definidos por cada cidade-estado. Então, cada cidade-estado definia como que era para ter a participação política, quais cidadãos poderiam e quais não poderiam, beleza? Aí a gente entra no período clássico. Pessoal, no período clássico, a gente tem que falar que, primeiro, só voltando um pouquinho, tá? No período anterior, a militarização foi muito forte em algumas cidades. Agora, vindo para o período clássico, a gente tem duas maiores cidades, Atenas de um lado e Esparta de outro, tá? Por quê? Porque elas acumularam grande poderio econômico, militar e político, tá? O auge dessas cidades foi nesse período. Então, a história grega é marcada por uma rivalidade muito forte entre essas duas cidades, porque elas possuíam dois modelos distintos de polis, beleza? Em Atenas, a gente tinha, no caso, um sistema menos aristocrático, tá? Mas o desenvolvimento ateniense proporcionou o crescimento comercial que gerou a riqueza, beleza? Mas também acentuou as diferenças sociais
em Atenas. E essas diferenças foram amenizadas por meio das reformas de Solon, tá? Que foi um governante muito importante que marcou muito esse período, costuma cair muito em provas, beleza? Ele governou a cidade a partir do século 6 a.C. Ele decretou o fim da escravidão por dívidas, dividiu a cidade em 4 grupos baseados na sua renda, tá? Então ele já tinha uma distinção de renda ali, e permitiu que esses grupos participassem de assembleia, ou seja, quando eram tomadas as decisões de administração de Atenas, tá? O sistema de Solon não garantiu muitas mudanças aos pobres, mas permitia a ascensão de uma classe de novos ricos, coisas que não era possível antes, tá? Que não tinham voz no processo político até então, porque não descendiam de famílias aristocráticas. Então, até a chegada de Solon, era muito importante você ter a hereditariedade, ou seja, você tinha que fazer parte de uma família para ter o poder ali nas suas mãos, para ter alguma decisão política, para conseguir ascender economicamente em Atenas. Porém, com as reformas de Solon, essa visão, né, e essa realidade começa a mudar. No final desse século, no século VI, Clístenes, que foi outro governante, aprofundou as transformações em Atenas. Gravem esse nome, Clístenes, tá? Ele excluiu os critérios censitários, ou seja, num censo, né? Por exemplo, se você ganha de 100 a 200, você é da classe 1. Se você ganha de 200 a 300, classe 2. É só um exemplo, tá? Para vocês entenderem o caráter censitário. Então, ele excluiu os caráteres censitários da sua organização e dividiu por localidade, tá? Isso é muito importante. Permitindo que a participação nas assembleias aumentassem, beleza? Então, na prática, todo homem ateniense, ou seja, filhos de pais atenienses, de 18 anos, tinha o direito de participar da Assembleia. Aí surge a democracia ateniense, beleza? Mas essa democracia não é igual à democracia que a gente conhece, tá? Ela excluía mulheres, escravos e estrangeiros, e obviamente crianças também, beleza? Então, agora falando de Esparta. Esparta era uma sociedade mais militarizada. Tanto que as pessoas lá, os homens, começavam a se militarizar na infância. Então, eles iam para o treinamento e lá depois, na vida adulta, só que terminava, tá? Eles passavam a vida praticamente ali. Então, ela é uma cidade herdeira dos dórios, daí a gente entende por que essa herança militar é tão forte, tá? Uma pequena classe social de guerreiros possuía privilégios e participava da vida política, explorava o trabalho de camponeses pobres, os periecos, e dos escravos chamados de ilotas, tá? Então aí já dá para perceber as diferenças entre as duas sociedades. Ou seja, a sociedade de Esparta funcionava com uma oligarquia mais democracia. Por que democracia? Porque tinha outros cidadãos que participavam das decisões políticas, não era só o comandante lá da cidade-estado, tá? As decisões não eram sozinhas. Os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e se dedicava somente à vida militar. Então, o treinamento militar iniciava na infância e ia por toda a vida, beleza? A partir de determinada idade, a gente encontra muito a partir dos 7 anos,
era quando eles entravam para a vida militar, só para vocês saberem, tá? O governo da cidade era feito por 2 reis. Um conselho, chamava Jerúsia, que cuidava das leis, e o eforato, tá? Formado por 5 membros eleitos por uma assembleia de guerreiros. E tinha um mandato de 1 ano, beleza? Atuando como auxiliares na tomada de decisão. Então, ninguém tomava decisão sozinho também. Como essas cidades eram muito diferentes, e agora vocês compreendem as grandes diferenças entre Esparta e Atenas, surgiram 2 períodos de guerras, tá? O primeiro período foram as guerras médicas, no qual Esparta e Atenas se reuniram, tá, para lutar contra o domínio persa. Mas durante essas guerras médicas, Atenas, administrada por Péricles, passou por um desenvolvimento cultural muito importante e politicamente a cidade ganhou grande projeção na sua liderança, ou seja, a Liga dos Delos, que era ateniense, ficou muito conhecida, tá? E isso criou muita rivalidade em Atenas, tipo, em Esparta. Tipo, como assim? A gente é que domina o poderio militar, a nossa cultura predomina tudo, por que que eles vão ficar mais conhecidos, tá? Mais ou menos assim para vocês entenderem. E daí isso gerou o quê? A Guerra do Peloponeso, que foi quando Atenas saiu derrotada, beleza? Ela perdeu a Guerra do Peloponeso porque Esparta decidiu invadir eles, beleza? Esparta se elevou como cidade dominante na Grécia após essa guerra. O resultado dessas 2 guerras, primeiro as médicas e logo em seguida do Peloponeso, fez com que enfraquecesse as 2 cidades. Independente de Esparta ter ganhado, tinha morrido muitos soldados e ela estava muito enfraquecida. Muitos problemas econômicos, beleza? E a partir de 371 a.C., Esparta foi substituída por Tebas como a maior potência grega, tá? Então, a gente entra agora no período helenístico. Mas por quê? Porque com esse enfraquecimento, a Macedônia, que sempre quis o território grego, começou a se infiltrar ali. E os macedônios, liderados pelo rei Filipe II, tá? Mas 2 anos depois ele faleceu, ainda estava em guerra, tá? Foi sucedido por seu filho Alexandre. Eles conseguiram dominar a Grécia, beleza? E o que aconteceu com isso? Alexandre era um pouco diferente do pai dele. Isso é bem interessante para vocês, tá? Ele realizou grandes feitos na Macedônia, tá? Mas quando ele expandiu o seu território ali para a Grécia, ele gostava muito da cultura grega. Então, o que ele fez? Ele não dissipou a cultura grega. Pelo contrário, ele quis aprender a cultura grega, ele quis que o povo dele absorvesse a cultura grega. Então, com essa guerra e com o povo macedônio lá, a cultura grega teve muita influência sobre esse povo e essa cultura não sumiu, beleza? Então, em 13 anos de reinado, ele expandiu seu império por vastas regiões, conquistando locais como Egito e Pérsia. Após a sua morte, o Império Macedônico foi dividido em diferentes partes e tempos depois, 136 a.C., a região da Grécia foi assimilada pelos romanos, tá? Então aqui a gente chega no fim da história antiga, história da Grécia, e próxima aula é a aula sobre a história de Roma, beleza? A história de Roma ela é bem interessante, ela é um pouco difícil das pessoas compreenderem,
mas eu vou explicar de uma forma bem simples, como eu expliquei a história grega agora, e aí fica mais fácil para vocês juntarem os conteúdos. Valeu? Por favor, dá um like aí, não esquece. Ativa o sininho da professora, se inscreve no canal se você não se inscreveu, isso ajuda a gente a continuar com o nosso projeto, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.